Olá pessoal, eu sou Ivens dos Reis Fernandes, juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Capoal e professor de Direito Penal 1 da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, Núcleo de Paraná. Em razão da suspensão das aulas, não nos resta outra alternativa senão usar desse tipo de canal para podermos ministrar o conteúdo programático e não comprometer o cronograma do curso. Maiores apresentações espero fazer assim que tivermos a nossa primeira aula presencial. Pessoal, a ideia da matéria é fazermos uma análise do direito penal de uma outra maneira. Pensarmos fora da caixinha. Evidentemente que nós teremos que tratar de casos práticos, teremos que pensar o direito penal como ele é aplicado na prática, até porque o objetivo do curso é prepará-los para a carreira jurídica, sobretudo para questões afetas à possível assessoria de juízes, enfim. E também considerando a questão da residência judicial, que já está aí a pleno vapor. Na nossa primeira aula, nós trataremos de princípios e fontes do direito penal e classificação de crimes. Já está no AVA o material de apoio para estudo, e nesse canal, até pelas próprias restrições, nós faremos algumas breves análises sobre alguns institutos, até para subsidiar o estudo de caso que faríamos em sala, mas lamentavelmente teremos que fazer em casa. Eu pelo menos estou de quarentena em razão de uma viagem, imagino que vários de vocês também sejam certas limitações de isolamento, então subentende-se que esse trabalho poderia ser feito em casa. Se houver algum tipo de problema, também é só entrar em contato que assim que tivermos aulas presenciais, nós podemos retomar essa questão, inclusive a matéria, se houver quaisquer dúvidas que precisem ser sanadas. Independente disso, eu vou disponibilizar a todos contato por rede social para que possamos, durante esse período de isolamento e suspensão das aulas, para que possamos manter contato e assim prosseguirmos aí no nosso estudo do direito penal. Bom, pessoal, por conceituação doutrinária, direito penal é o setor do ordenamento jurídico que define crimes, combina penas, prevê medidas de segurança aplicáveis aos autores de condutas incriminadas. Mas aqui nós queremos uma compreensão diferente do direito penal. Precisamos entender o direito penal como uma expressão de individualidade de cada povo. Se formos parar para pensar, o direito penal ele externa muito do que o povo pensa, do que o povo anseia, até porque as leis são editadas pelos representantes do povo e invariavelmente é a sociedade quem escolhe o que criminalizar e a maneira como essas sanções são aplicadas. Vista disso, diversos países tratam crimes que são comuns a todos de formas absolutamente distintas. Nós temos aí exemplos não muito distantes, em questão temporal, de um brasileiro que foi submetido à pena de morte nas Filipinas por conta de condenações por tráfico de drogas. A se julgar que no Brasil um traficante primário de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organizações criminosas,
pode ser condenado ao cumprimento de pena alternativa, daí já se verifica como o direito penal é tratado de forma muito distinta, a depender da individualidade de cada povo. A questão também das penas de morte, né, sobretudo nos países da Ásia e também nos Estados Unidos, para o cumprimento de condenações de determinados crimes, enquanto que em outros a pena de morte, quando utilizada, somente o é em casos absolutamente excepcionais, como no Brasil, e em outros locais ela sequer é cogitada. Mas por que isso acontece? O direito penal tem lá, obviamente, os seus objetivos, né? Declaradamente, o direito penal busca a proteção de bens jurídicos. Mas essa proteção, ela se irradia para todos os bens jurídicos? Não. O direito penal, ele atua sempre de forma fragmentária e subsidiária, ou seja, na sistemática brasileira, o direito penal não sanciona todas as condutas lesivas, somente as mais importantes, atuando como um verdadeiro executor de reserva. O que isso quer dizer? Somente quando nenhum outro ramo do direito conseguir proteger de forma suficiente determinado direito, o direito penal, então, é chamado a agir. Mas aí pode surgir a pergunta: isso de fato acontece? De fato, o direito penal brasileiro trata somente de proteger bens jurídicos cuja proteção não poderia ocorrer por outros meios? A princípio, não. O próprio princípio da insignificância, o princípio da bagatela, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, muito provavelmente em outro vídeo, ele bem exemplifica que o próprio direito penal trata de colocar um freio nessa fúria legiferante que nós vivenciamos hoje. Nós podemos perceber em muitos casos que o nosso legislador, ele age conforme determinadas circunstâncias. Isso ocorreu, por exemplo, na edição da lei de crimes hediondos. Isso também ocorreu quando houve um recrudescimento da pena dos crimes de tráfico de drogas. Então, a depender da situação vivenciada pelo país, se edita uma lei, se cria um crime, se cria restrições para que determinadas condutas sejam reprimidas. O que de fato acontece, e me parece muito claro, é que essa atuação de reserva do direito penal brasileiro, ela por vezes acontece ao avesso, né? Em muitos casos, o direito penal, ele é chamado a agir muito antes do que qualquer outro ramo de direito que seja possível se avaliar a possibilidade de outro ramo do direito socorrer determinados bens jurídicos. Há discussões claras em relação a isso, na questão da descriminalização de determinadas condutas, como furto simples com restituição do bem subtraído, o próprio estelionato praticado por meio da emissão de cheques, né? Também com restituição do valor, fora das hipóteses de não recebimento da denúncia. Então, todas essas questões são interessantes e importantes de se avaliar para que nós possamos compreender exatamente o que o direito penal significa. O direito penal também tem como objetivo promover um certo controle social através das consequências da pena combinada a cada crime. Em outras palavras, é uma maneira de dissuadir a prática dos delitos
através da pena. Mas, na prática, se considerarmos os altíssimos índices de reincidência, sobretudo no cumprimento de penas no sistema comum, no sistema prisional comum, também nos parece, pelo menos a mim parece muito claro, que esse objetivo de controle social do direito penal, como feito hoje, também não se mostra eficiente. Até em razão disso, isso será objeto também de uma outra aula, cresce uma certa corrente abolicionista que questiona a própria validação do direito penal, né? Tendo como sustentação que, da maneira como a repreensão ocorre hoje, né, sobretudo considerando que vários crimes, inúmeros deles, não são solucionados, a própria sociedade conseguiria absorver a prática desses delitos sem que fosse necessário a atuação do direito penal na forma de investigações, ações penais, condenações e cumprimento das penas. Mas, como eu disse, isso será objeto de uma outra aula. Em relação às fontes do direito penal, a primeira e mais importante delas, talvez, é a lei. A lei em sentido formal, né? Lei editada segundo as regras constitucionais. Principais características da lei em sentido formal. Ela é imperativa, claro, né? Estipula no seu preceito primário uma violação, né? E no seu preceito secundário apenas ser aplicado. Ela é geral na medida em que é destinada a todos, ainda que aos inimputáveis, e aí esclarecemos que aos inimputáveis não é aplicada a pena, e sim medida de segurança. Ela é impessoal, considerando que não se refere a pessoas determinadas, embora determinados delitos contem com autores pré-determinados, como funcionário público, homem, mulher, a lei, via de regra, ela é impessoal. Evidentemente, só se aplica a casos futuros, exceto para beneficiar o réu. E ela é exclusivamente... ela atua... A lei, ela atua de forma exclusiva, ou seja, somente a lei pode definir crimes e combinar penas. Mas aí eu pergunto aos senhores o seguinte: em recente decisão, aliás, não tão recente assim, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia ao argumento de que o Poder Legislativo se omitiu na criação de lei específica. Ainda segundo a decisão do Supremo, a homofobia se enquadraria na lei de racismo. Com essa consideração, com essa decisão do Supremo, será que ainda se poderia cogitar e garantir que somente a lei define crimes e comina penas? E mais, essa decisão levanta uma outra questão que também diz respeito às fontes do direito, que é a seguinte: a analogia enquanto fonte mediata do direito penal poderia ser utilizada para prejudicar o réu? Basicamente a resposta é negativa. Mas nesse caso específico, em que a lei não criminaliza determinada conduta e o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, cria analogicamente uma figura típica, não seria este um caso de
analogia que prejudica o agente? Essas são questões que realmente nós precisamos refletir até para verificar como o direito penal vem se comportando, né, ao longo dos anos. Há quem diga que o direito penal, nesse caso, está evoluindo, e há quem diga que está involuindo. Mas o fato é que preceitos básicos que nós aprendemos na graduação e que sempre foram defendidos de forma muito veemente, hoje já são tratados de uma maneira diferente, isso calcado nos mais variados princípios que nós vamos falar também adiante. Só para fechar agora essa parte, também são fontes imediatas do direito penal, princípios gerais do direito, né? E por que não a própria jurisprudência através de súmulas vinculantes e repercussão e ações constitucionais de repercussão geral. Essas eram as breves considerações nessa parte, e nós passaremos agora então a falar um pouquinho sobre princípios. Não falaremos sobre todos os princípios que constam no material de apoio, até para o vídeo não ficar muito longo, e também porque nós poderemos tratar dessas questões um pouquinho mais para frente. Nós falaremos de um ou dois princípios que serão utilizados no estudo de caso que eu passarei no final. Pessoal, da mesma forma que o direito penal busca proteger bens juridicamente tutelados, prevendo condutas criminosas e penas em relação a essas condutas, também é necessário frear o direito penal, limitando o poder punitivo do Estado. Esse basicamente o papel dos princípios do direito penal. O que é mais importante termos em mente aqui, para iniciar a nossa conversa? Não há princípios absolutos no direito penal. A proteger os bens jurídicos das ações criminosas, o direito penal também busca um certo equilíbrio entre a ação ilícita e a reação do Estado, sobretudo para proteger a sociedade. É um verdadeiro freio na ação estatal. Se não fossem os princípios em si, a própria ação estatal poderia criminalizar ou buscar proteger bens jurídicos que não são necessariamente importantes ao direito penal, não que não sejam importantes a outros ramos do direito, mas a proteção do direito penal enquanto matéria que priva a liberdade e que traz consequências muito, muito sérias no seu âmbito de alcance. Assim, tornar absoluto qualquer tipo de princípio poderia, sem sombra de dúvidas, trazer um desequilíbrio para esse binômio ação ilícita e reação do Estado. Só a título de exemplo, consta também no nosso material de apoio um texto bem interessante do professor Daniel Sarmento, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que trata da questão referente principalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um sobre-princípio que coloca o homem no centro das coisas, sem dúvida nenhuma um princípio que rege e muito a atuação tanto do legislador quanto do aplicador do direito em todos os âmbitos. O texto consta do nosso material de apoio, mas eu peço licença. Bom, pessoal, prosseguindo, tive um pequeno problema técnico, mas como
estava dizendo, tomo a liberdade aqui de ler o texto. Ele diz respeito a questões referentes ao encarceramento, né, no sistema prisional comum, e ele é bem esclarecedor em relação a essa questão de princípios absolutos. O texto diz o seguinte: conceber o princípio da dignidade humana como absoluto demandaria, nessa questão, bem mais do que isso. Exigiria que fossem soltos, desde já, todos aqueles que estivessem presos em condições degradantes, se não fosse possível transferi-los imediatamente para estabelecimentos em condições condignas, independentemente de sua periculosidade. Impediria de modo cabal a decretação de novas prisões, a não ser quando fosse possível assegurar que as condições de encarceramento dos novos detentos seriam dignas. Não o fazer é aceitar a ponderação da dignidade humana dos presos com o interesse social na preservação da segurança pública. Acho que poucas pessoas iriam tão longe, negando de modo absoluto qualquer possibilidade de ponderação nessa questão. Conquanto bastante liberal em matéria penal, eu não vou tão longe. Enfim, em uma sociedade hipercomplexa como a nossa, não me parece viável sustentar o caráter absoluto de um princípio que tem a pretensão de disciplinar tantas questões e dimensões das relações sociais. A tese soa bem, é politicamente correta, mas se efetivamente observada, conduz a resultados práticos inviáveis. O direito como disciplina prática não pode ser indiferente às consequências das concepções que adota, e a teoria jurídica não deve tentar tapar o sol com a peneira, fingindo que é possível realizar o impraticável. O texto, como eu disse, é extremamente esclarecedor no sentido de que, por mais importante que seja o princípio, por mais valia que ele tenha, é sempre importante analisá-lo segundo o contexto que se vivencia. A dignidade da pessoa humana, como qualquer outro princípio, ele deve ser analisado segundo o juízo de ponderação. O direito deve pensar na dignidade de todos, da sociedade de um modo geral, e daí porque não se deve olhar somente para o agente, mas também para a sociedade, para a vítima, enfim, para todos que são abarcados nesse pacote todo de contextualização do direito penal. Pessoal, passando agora para o princípio da legalidade, que, enfim, nós já começamos a tratar também. O princípio da legalidade, ele tem como características principais a irretroatividade, como forma de criminalizar ou agravar pena por fato anterior. Ou seja, é impossível que uma lei nova incrimine fatos já praticados ou agrave conduta segundo esse critério da irretroatividade. Sempre relembrando que falamos sempre em lei em sentido formal. Proíbe os costumes como fundamento de agravação de crimes e penas, ainda que os costumes sejam uma fonte imediata do direito penal. Proíbe também a analogia como método de criminalização ou de punição de condutas, via de regra, mas também já falamos sobre a questão da criminalização da homofobia, sendo que essa característica principal do princípio da legalidade foi mitigada pela nossa Corte Constitucional, e também proíbe a indeterminação de tipos legais. Temos um pouquinho do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ele tem sido utilizado em larga escala, sobretudo nos tribunais, para adequar e redimensionar muita coisa. Não é raro que tribunais redimensionem penas
isso de ofício, quando verificado que em primeiro ou em segundo grau a pena é aplicada de forma desproporcional. O que se quer dizer é que em determinada situação a aplicação de uma pena em razão de uma condenação, há recurso da defesa ou da acusação em relação a pontos outros que não a fixação da pena, a quantidade de pena, mas ainda assim, evocando o princípio da proporcionalidade, pode haver a redução da pena de ofício em razão da proporcionalidade. Características principais do princípio da proporcionalidade são, no primeiro momento, a adequação e necessidade. Para conseguirmos compreender bem essa situação, nós podemos fazer algumas indagações. Primeiro de tudo, a pena criminal de determinada situação, ao analisar determinada situação, nós podemos nos indagar: a pena criminal é meio adequado, entre outros, para proteger aquele bem jurídico? Se a resposta for positiva, nós passamos para uma segunda indagação. A pena criminal, como meio adequado, dentre outros, é também um meio necessário para o fim de proteger o bem jurídico tutelado? Sempre nos recordando de que o meio adequado pode não ser o meio necessário. E havendo ainda uma resposta positiva em relação a isso, nós podemos fazer uma terceira indagação. A pena criminal combinada ou aplicada é proporcional em relação à natureza e extensão da lesão abstrata ou concreta do bem jurídico? O que isso quer dizer? Que para que se verifique a proporcionalidade de qualquer ação penal, de qualquer meio, seja na criação de delitos, na combinação de penas, na própria condenação, na fixação do quanto da pena, nós precisamos verificar a adequação, necessidade e a proporcionalidade de forma concreta. Se é adequado criminalizar, se é necessário impor a pena. E se tudo isso for necessário, se aquela pena abstratamente combinada ou concretamente fixada numa sentença, se ela é proporcional. Vamos cogitar que para o delito de embriaguez ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fosse combinada a pena mínima de 8 anos. Isso é absolutamente desproporcional. Que para esse mesmo delito não fosse possível a substituição da pena, que também é absolutamente desproporcional. Então, a adequação, necessidade e proporcionalidade, elas são elementos absolutamente intrínsecos ao princípio da proporcionalidade em sentido amplo. A proporcionalidade também, ela se divide em uma proporcionalidade abstrata e uma concreta. A proporcionalidade abstrata, ela se restringe a ações legislativas e limita a criminalização de condutas que gerem lesões insignificantes e também estabelece penas apropriadas para cada infração. É por isso que determinados crimes praticados com violência ou grave ameaça são apenados de forma mais severa do que crimes praticados sem violência ou sem grave ameaça, como ocorre, por exemplo, nos preceitos secundários dos crimes de furto e roubo. Evidentemente que há uma diferenciação de penas, sendo que as condutas são aparentemente iguais, mas no crime de roubo a subtração ocorre mediante violência ou grave ameaça.
É sempre assim? Não, claro que não. O legislador, por vezes, acaba adotando critérios distintos e, e até certo ponto desproporcionais. Se formos considerar que um furto qualificado tem pena mínima de 2 anos e a adulteração de sinal de veículo do artigo 311 tem pena mínima de 3 anos, nós podemos identificar uma certa desproporcionalidade nessa questão, mas isso é objeto de discussão que pode ser travada no caso concreto. E a proporcionalidade concreta, que aí é judicial, ocorre no julgamento das ações no momento da individualização da pena. Na análise do artigo 59, considerando as várias circunstâncias, cabe ao juiz fixar a pena de forma proporcional para repreender o ato. E aí, nesse ponto, é importante que se pondere, claro, que não há uma regra fixa nesse sentido, mesmo por isso, nós podemos verificar ações penais que se assemelham muito e penas completamente diferentes. A proporcionalidade ela não é uma questão estática, ela é muito pessoal, mas de qualquer maneira é necessário que se haja de forma proporcional na fixação da pena, inclusive para análise das ações penais, enfim, a análise dos casos concretos, para que a repreensão fixada na pena ela seja absolutamente proporcional ao ato praticado. Bom, pessoal, essas eram as pequenas, breves ponderações que eu queria fazer com os senhores, e acho que são informações que podem subsidiar o nosso estudo de caso. O estudo de caso ele está também no nosso ambiente virtual, tá? É um caso verídico que ocorreu aqui em Cacoal, que inclusive foi julgado em primeira instância, foi julgado pelo tribunal, e aí então eu gostaria que os senhores lessem atentamente e respondessem a questão que é formulada ao final. Eu também vou disponibilizar aos senhores no ambiente virtual os meus contatos. O prazo para entrega dessa atividade é a nossa próxima aula, tá? Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Espero, claro, que a nossa próxima aula seja presencial, e também, se tiverem qualquer outra dúvida em relação ao material de apoio, é só também entrar em contato. Agradeço muito a atenção de todos vocês, me alonguei mais do que estava prevendo, mas espero ter contribuído de alguma maneira aí nessa nossa primeira aula. Até mais, grande abraço.